Oi, meus queridos, tudo bem? Mariana Burato por aqui novamente. Hoje a gente vai falar sobre 7 cuidados que a gente precisa ter antes de implantar o nosso canteiro de obras, tá? Se você quer saber um pouquinho mais, claro, fica aqui depois dos meus convites para vocês, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa a notificação aqui, né? Ativa todas as notificações, se possível. Por aqui a gente fala de conteúdo de desenvolvimento pessoal e profissional de engenheiros e também educação e engenharia, tá certo? Temos grupo no WhatsApp, link vai ficar aqui na descrição do vídeo, que por enquanto é um grupo de avisos aqui, mas em breve teremos algumas novidades. E também, se você tem Instagram, eu convido para que você me conheça por lá também. O meu perfil é o @mariana.burato. Eu compartilho um pouco do meu dia a dia pessoal e profissional junto com vocês, certo? Então vamos falar desses cuidados. Eu estou aqui, gente, com as minhas observações, porque a cabeça da pessoa, né, vocês já sabem, né? Tudo que a gente coloca aqui, fica sempre que eu coloco no papel, fica tudo mais fácil, né? Então, são alguns cuidados que a gente precisa pensar antes da gente implantar, de fato, o nosso canteiro, né? Então, quando eu falo do canteiro, da programação do nosso canteiro de obra, que daria até pauta para um outro vídeo, né? Se vocês quiserem que eu fale sobre canteiro, coloquem aqui no comentário para mim, por favor, também, tá? Então, são pontos que a gente precisa ver antes dessa implantação. Então, vou começar falando do primeiro ponto, que é o fechamento da obra, que é a escolha do tapume. Precisa fechar toda a obra? Precisa fechar toda a obra, tá? Por quê? Porque a gente precisa garantir ali a segurança de quem vai, no futuro, trabalhar naquela obra e garantir a segurança dos transeuntes ali, né? Então, garantir a segurança de quem está passando por ali, na parte externa, né? Além disso, o tapume, ele funciona como uma espécie de limitador mesmo, né? Então, não é para qualquer pessoa entrar dentro da obra, não existe isso, né? Só entra dentro da obra quem participa efetivamente da obra. Se você não participa da obra, não tem que entrar no canteiro, não tem que estar lá no canteiro, tá certo? E aí, essa escolha, fazer o fechamento com tapume e também pensar na escolha, né? Que tipo de tapume? Que a gente tem vários tipos, né? Então, a gente tem desde o tapume metálico, o tapume tradicional, né? Que é o tapume lá de madeirite, chapa de madeirite que a gente faz, tem o tapume com placa de USB, tem o tapume pré-moldado, tá certo? E aí, o tapume, ele varia de acordo com o custo, né, aquilo que a gente dispõe, que o cliente dispõe, custo, ou às vezes o padrão da empresa também, né, ou às vezes se a gente vai reaproveitar aquele tapume em uma outra obra, por exemplo, tá certo? Então é tudo uma questão de viabilidade financeira, digamos assim, técnica e financeira também, mas fechar o perímetro ali da obra é essencial, tá certo? A gente não pode esquecer de fechar, mesmo que seja a construção de uma residência num condomínio, tá bom? De uma residência num bairro aberto. Precisa fechar, porque a gente precisa garantir que as outras pessoas não, a segurança e que outras pessoas não fiquem entrando e saindo, né? Que não tem nada a ver com a obra. Essas coisas não existem, gente, né? Não tem condição, não. Segundo item aqui, né? Segundo cuidado que a gente precisa pensar, tá? A definição da infraestrutura, a infraestrutura hidrossanitária e elétrica. O que significa isso? Quem vai levar água? Eu tenho rede de abastecimento de água ali? Eu já vou pedir o cavalete, por exemplo, para a concessionária, tá certo? Ou não? É um local onde eu não vou pedir a água, vai chegar por caminhão-pipa. Se for chegar por caminhão-pipa, por exemplo, onde que eu vou estocar esse caminhão? Onde que eu vou estocar essa água? Por exemplo, né? Pensar nisso. Elétrica, como que fazer os pedidos lá na concessionária elétrica? Ah, não chega, gente. E aí vai fazer como? Né? Vou usar ferramentas a combustível fóssil, por exemplo, tá certo? Mas dependendo da coisa, a gente vai precisar da energia mesmo, né? Dependendo da atividade ali. E aí, lembrando, gente, que no perímetro urbano, sempre que a gente vai fazer uma construção, por exemplo, de uma edificação, enfim, que a gente vai usar alta carga, né, uma carga maior aí, elétrica, a gente precisa precisa fazer a instalação de um poste ali de energia para aquela obra, que posteriormente vai ficar para aquela edificação, e também esse pedido, ele é feito, pelo menos aqui em Campinas, tá bom? Em outros municípios também, tá? Mas por conta da carga, ele precisa ser feito por um engenheiro eletricista,
tá? E aí, eu não falo mais engenheiro elétrico, vocês perceberam, né, gente? Eu aprendi com vocês, tá? Então, ele precisa de ser assinado, esse pedido precisa ser feito por um engenheiro eletricista, tá certo? Porque ele que tem, a gente passa os equipamentos que a gente vai utilizar durante a obra, qual é a demanda e tudo mais. Esse profissional faz o cálculo, entra com o pedido também, por quê? Porque, gente, o engenheiro eletricista, ele estudou essa parte, né? Então, ele tem muito mais conhecimento da área ali do que nós. E ele tem, na verdade, mais conhecimento e também a atribuição para fazer isso. E é uma atribuição que nós, engenheiros civis, não temos, tá bom? Então, prestar atenção nisso. Água, abastecimento de água, coleta e destinação de esgoto também, né? Ah, não chega água, então se não chega água, pode ser, muito provavelmente não tem rede de esgoto. Então, se tem esgoto, tem fossa, tem que fazer fossa e tal, e pensar ali no lugar onde eu vou realizar aquilo também. E a drenagem, né, gente? Choveu, eu vou escoar aquela água para onde? Tá certo? Então, sempre essa infraestrutura aqui, ela é extremamente importante, que precisa ser pensada, porque às vezes essas concessionárias demoram, né? Demora, gente, às vezes, para liberar ali, para instalar o poste, para liberar o cavalete, essa coisa toda, tá bom? Além das taxas que a gente tem que pagar, claro, tá? Não esquecer das taxas. Terceiro, cuidado aqui, né? Verificar a limpeza do terreno, gente, né? Se eu tenho demolição para fazer, se eu tenho algum tipo de bota fora, se eu tenho alguma árvore que eu preciso destocar, se eu tenho a limpeza superficial mesmo, porque lembrando que a gente só começa a executar a obra de fato quando a gente já tá com o terreno ali bonitinho, né, gente? Quando a gente fez, quando eu falo bonitinho, é no sentido que a gente já fez a limpeza mesmo do terreno, né? Então, daquele lote, enfim, daquela área. Então, providenciar essa limpeza do terreno. Um terceiro cuidado aqui. O quarto cuidado é estudar a movimentação de terra, né? Corte, aterro, enfim, se precisa ser feito, se vai fazer agora mesmo, se vai esperar um pouquinho para fazer, enfim, porque isso depende também do alvará, né? Da liberação da prefeitura. Então, fazer esses estudos, tá bom? É um cuidado que a gente precisa ter antes de implantar, de fato, o nosso canteiro ali. Quinto cuidado, gente, verificar a implantação do canteiro. Lembrando que o canteiro de obras, ele tem ali a sua norma respectiva, tá certo? De canteiro. Então, ele precisa ter área de vivência e convivência e a área de produção, né? Então, eu tenho a área de guarda de material, eu tenho a área de produção, de fato. Então, central de concreto, central de argamassa, o estoque de material, o depósito, né? Nos mais diversos materiais que a gente vai ter, além da área administrativa, então, da área do pessoal da engenharia, né? Mestre de obra, encarregados, engenheiros, estagiários que vão trabalhar, que vai ser o lugar também que vai ficar a guarda dos projetos, uma cópia dos projetos. A gente precisa ter uma cópia dos projetos na obra, tá certo? Por causa de aparecer alguma fiscalização, ou a gente quiser conferir alguma coisa, temos uma cópia lá na obra, no canteiro, ali na produção mesmo, e temos que ter uma cópia também ali de arquivo junto no nosso administrativo do canteiro de obras. Então, pensar nisso, local para guarda ali do capacete dos visitantes que entram. Porque chega uma fase da obra que a gente tem visitante, né? Então, esses visitantes, eles precisam, a gente precisa garantir pelo menos segurança mínima, né? Colocar pelo menos o EPI, né? O capacete ali, para ele poder rodar na obra, tá certo? A gente precisa de um local para guarda. E pensar na implantação desse canteiro, né? Que pode ser de container, pode ser de madeirite mesmo, por que não? Ou container que o pessoal tem utilizado bastante, container para canteiro, tá, gente? Enfim, ou pode ser o fixo, se você vai fazer, se a gente só faz de fixo, de alvenaria, se aquela construção vai ficar também depois da obra, né? Que senão a gente vai ter maior esforço para a construção e depois para demolição e retirada dali. Então, pensar nessa implantação mesmo, pensar na logística da obra, no andamento da obra, tá? Onde as pessoas vão entrar, onde elas vão sair, como que elas vão produzir, o que vai ficar perto, não, onde eu vou colocar a minha brita, onde eu vou colocar meu cimento, onde eu vou colocar areia, enfim, então fazer toda essa logística, tá certo? Sexto cuidado, gente, a infraestrutura externa do terreno, né? Dele ficar ali. Então, por exemplo,
se é num bairro, se é um bairro afastado, se é um bairro mais central, se é no centro mesmo, se é num bairro que já tem, que é bem urbanizado, ou se é distante, enfim. Por quê? Porque se é um bairro que é muito urbanizado, ou que as ruas são muito são estreitas, enfim, a gente vai precisar de autorização, por exemplo, para carga e descarga, né? Quando chegam os caminhões de material aqui para a gente. Então, ou até mesmo os caminhões que vão, o caminhão, ferramenta, enfim, que vai fazer algum tipo de serviço ali na obra. Então, pensar nessa infraestrutura, porque se eu estou fazendo, por exemplo, uma obra num bairro central, vou precisar de autorização do órgão que cuida ali dessa parte de trânsito, né? Geralmente é o órgão que cuida da parte de trânsito. Então, a gente precisa ver as custas, quanto custa para a gente ter essa autorização, né, de carga, descarga. Geralmente, tá, gente? A gente paga uma taxa, né, mensal, digamos, mensal, bimestral, enfim, depende do órgão, para a gente ter direito a essa vaga de carga e descarga. Daí a gente consegue colocar os cavaletes na obra, tá certo? Então, pensar nisso, isso aí é muito importante, é uma coisa que às vezes a gente esquece. Ah, como que o caminhão vai chegar lá? Ah, ele vai chegar e descarregar. Ele precisa ter autorização. E outra coisa, essa é com relação às normas, né? Por exemplo, em algumas cidades, aqui em Campinas, por exemplo, os caminhões não podem, eles podem transitar até determinado horário. Então, por exemplo, horário de pico, sei lá, até às 7, das 7 às 8 da manhã até às 4 da tarde, por exemplo, eles não podem transitar. Essa é uma informação importante que você precisa passar para o seu fornecedor. Então, o cara vai entregar aço lá, você tem que falar, olha, amiguinho, você tem que chegar lá às 7 horas da manhã, você tem que chegar às 6 horas da manhã ali para entregar o material, porque senão você não consegue transitar aqui no centro da cidade. Se você transitar, você vai levar multa, e aí fica muito complicado. Né? Mas isso é uma coisa que até relativamente tranquila, assim, a gente consegue estabelecer essa relação com os fornecedores porque eles têm o costume, mas é uma coisa que a gente precisa lembrar, tá certo? Então, dependendo do material, do tamanho daquela carreta, daquele caminhão que vai entregar, também, então poderia ser até 8, olha só. Falei de 7 cuidados, poderia até ser 8 com essa aqui, mas lembrar dessa infraestrutura, tá certo? E o 7º e último cuidado gente, placa de obra, né? Não tem jeito, alvará de execução e placa de obra. Né? Alvará na prefeitura, a gente tem que construir conforme se tem o alvará, tá certo? Se a prefeitura liberou, porque senão a gente pode ter a obra embargada, isso é muito ruim, né? Isso é péssimo, não é muito ruim. Ter a obra embargada não é muito ruim, é péssimo, é horroroso, né, para a gente enquanto profissional, tá certo? E aí, para a empresa que a gente está trabalhando, se está trabalhando para alguma empresa, né? Mas, e também a placa de obra. Então, providenciar. E aí é legal, gente, por quê? Porque nós temos direito a isso, né? A colocar a placa de obra no local da obra, olha só. E a placa de obra tem várias serventias, né? Ela serve para marketing, ela serve para informar que aquela obra tem um responsável técnico ali, que é o engenheiro, a engenheira X, com o CREA tal, com a RT X lá de execução, tá certo? Mas também ela serve como um marketing mesmo, né? Chega a ser um marketing indireto, porque as pessoas olham e falam assim, nossa, olha só, vou tentar entrar em contato com esse profissional, com essa profissional aqui para ver, para ele fazer minha obra também. Entendeu? Então, por isso que é legal a gente manter ali as coisas organizadas. Então, imagina, você tem um tapume bacana ali, bem fechadinho, bonitinho, todo fechado no perímetro, cuidou de tudo, né? Com a sua placa ali. Olha o chamariz também que você tá, olha a atenção que você tá atraindo para você mesmo, tá certo? Então, pessoal, o vídeo ficou super longo que eu tô vendo aqui agora, tá certo? Mais 7 cuidados aqui antes de montar o canteiro. Poderia ter falado mais coisas, mas esses aqui são os 7 cuidados principais mesmo, tá bom? Gostaria muito de saber o que vocês acharam do vídeo. Comentem aqui para mim, fiquem à vontade. É sempre uma alegria, é sempre um prazer ler os comentários de vocês. Eu leio todos, gente, só demora um pouquinho para responder, mas eu respondo todos, tá bom? E leio todos, é sempre uma alegria, tá certo? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Pedir, né? Claro, se você gostou do vídeo, você curte, compartilha, essa coisa toda, né, gente? Isso aí, né, eu nem precisava pedir, porque eu sei que vocês vão fazer. Mas, e se você não é
inscrito no canal, claro, e gostou do vídeo, você pode se inscrever também, ativar as notificações, seguir lá no Instagram, essa coisa toda, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, gente. Agradeço a atenção de vocês, a gente se vê em breve. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.